Olá, pessoal, bem-vindos a mais um Cavalcast, o podcast do Instituto Cavalcante. Meu nome é Marco Túlio Cavalcante, eu sou urologista, andrologista, e neste bate-papo de hoje a gente vai aqui aí contar com o Dr. Leonardo Monteiro. Opa, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui novamente com vocês. Hoje o papo vai ser muito bacana. E do meu lado aqui está a doutora Bianca Moreira também. Oi, pessoal, estou muito feliz em estar aqui de novo. Tenho certeza que vai valer a pena escutar a gente até o final. E o que é que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai falar de anatomia funcional do pênis e fisiologia da ereção. Anatomia funcional do pênis. Pessoal, assim, quando a gente vai aprender sobre um assunto, vocês têm que saber que a base é fundamental. Sobre qualquer coisa que vocês quiserem, a base é fundamental. Então, a base, para vocês entenderem como é que funciona uma ereção, como é que você pode... às vezes fica sem entender. Tem muito paciente aqui que chega, poxa, eu estou com problema de ereção, mas eu não entendo porque uma hora fica, porque outra hora não fica, minha ereção está ficando fraca, como é que funciona? Então, a gente aqui nesse podcast, a gente vai explicar detalhadamente, lógico, com termos, né, e com cuidado, para pessoas, homens, mulheres e todo mundo leigo, né? Então a gente vai tentar mastigar isso aí direitinho. E vamos começar pela anatomia, que é a base de tudo, né? Anatomia e fisiologia, que é como funcionam as coisas. Não é isso? É isso aí. Beleza, beleza. Então vamos lá. Então vamos começar. E no final no meio pro final do podcast a gente vai responder perguntas do YouTube. A gente tem vários comentários aqui. A doutora Bianca está ajudando aí a responder os comentários. E fico bem feliz aí com a participação de todo mundo no meu canal do YouTube. E a gente selecionou aqui alguns comentários para serem respondidos, tá? Beleza. Então me conta aí o que é que vocês acham importante aí. Vamos começar aí a destrinchar a anatomia do pênis. Vamos lá, pessoal. Então, assim, é um tema denso, que o objetivo aqui não é ser uma aula chata, um negócio expositivo, é transformar um tema denso e fundamental com uma linguagem acessível, para que todo mundo tenha alguma noção aí de como é que funciona, né, a questão anatômica do pênis, né. Eu queria começar falando primeiro de quantas estruturas compõem o pênis, né? Bom, basicamente tem 3 estruturas, 2 corpos cavernosos e um corpo esponjoso, onde dentro dele está a uretra, né? E é importante falar de onde que eles começam até onde eles terminam. Onde eles terminam todo mundo sabe, né? Abaixa a calça, o homem já vê onde termina, né? Termina na glande, que é a cabeça do pênis, aquela estrutura do final da extremidade distal aí da haste peniana. E a haste, justamente a glande é o ponto mais distal do corpo esponjoso, que é o que compõe toda a uretra, né? E do lado dele tem os 2 corpos cavernosos, que são as estruturas eréteis, que se ancoram lá no osso, né? A gente vai colocar aqui uma imagem para ficar assim, um pouco mais palatável, mais didático, né? Isso. Tem outra imagem que eu acho que é melhor. Isso, essa daí. Imagem é o pênis esqueletificado, uma esqueletização do pênis, né? Totalmente dissecado. Ele desmontado, né? Desmontado. Então, a gente vê aí os 2 corpos cavernosos, né? Eles são separados por um septo que se comunicam. E aí o corpo esponjoso aí que o Dr. Leonardo estava mostrando. Mostra aí, Léo. O corpo esponjoso, ele é a estrutura da uretra, né? A gente tem aqui a base do corpo esponjoso, ele vai entrar para dentro da pelve, né? E ele termina na glande lá no final, né? Então, ao lado dele tem os 2 corpos cavernosos, que são estruturas que são compostas por 3 partes, que são trabéculas, sinusoides e músculo. A musculatura é lisa, tá? E ele que é o tecido responsável pela rigidez do pênis. Então, quando a gente fala em ereção, a gente pensa logo em rigidez, e quem dá o tônus da rigidez é o corpo cavernoso, né? Que são os corpos cavernosos, né? São sempre 2. Eles se ancoram na tuberosidade isquiática, que é o músculo que quando a gente senta em cima de um osso, né? Então, esse osso é o isquio, e aí é onde estão repousando os 2 corpos cavernosos, tá?
e eles devem ir até o terço médio, né, da glande. Eles se ancoram. Olha, aqui nessa figura está desmontada, mas a glande ela funciona como um chapéuzinho. Ele vai... Então é como se tivesse aí o pênis tá tirando o chapéu para vocês. Exatamente. Né? Então, isso pouca gente sabe e a gente opera muito a cirurgia peniana, né, de reconstrução, os casos difíceis de Peyronie, que às vezes precisa realmente fazer esse tipo de, entre aspas, um desmonte para poder realizar uma correção perfeita das deformidades penianas, né? Então, pode chegar realmente a necessidade de a gente tirar a glande, né, para o lado e, lógico, preservando a continuidade do corpo esponjoso e o feixe dorsal, que nessa figura não mostra, está atrás, né? Então, é uma figura bem interessante para leigo, né? Para muito médico, inclusive, não sabe disso, né? Então, a maioria dos médicos que não urologistas, né, andrologistas, não sabe que realmente a gente pode até descabeçar o pênis, exatamente, né? Numa cirurgia sem necessariamente causar um prejuízo, né? Se a técnica for feita de forma correta, né? Apesar de que é só uma brincadeira aqui, mas o pênis é a primeira coisa que eu acho que os meninos desenham na escola, né? Todo mundo fica desenhando um monte, né? Eu não sei se hoje está assim, mas antigamente no banheiro, você chegava no banheiro de uma escola, você tem um monte de pinto lá desenhado. Né? Então... E quando a criança desenha uma pessoa, é o palitinho, e quando tem um palitinho com outro palitinho no meio, é o menino, né? Então, é isso aí. Agora vocês estão vendo aí realmente uma dissecção. Eu acho interessante essa figura para mostrar para as pessoas que estão assistindo, que acompanham a gente no Instagram, quando a gente mostra o tamanho da prótese, e às vezes as pessoas ficam impressionadas, nossa, você colocou uma prótese de 25, 22 mais 3, para mostrar que ali tem o osso púbico e o corpo cavernoso está indo até ali embaixo. Então, por isso que dá esse tamanho, mas visualmente o paciente não vai ver para fora aqueles 25 centímetros. Existe, mas não é a maioria e não é o comum. Exatamente, né? Exatamente. Então, quem não segue a gente no Instagram, depois a gente vai deixar o Instagram aqui de todo mundo, mas nas nossas cirurgias a gente posta, né? Então eu posto lá uma prótese de 22 mais um extensor de 2, quer dizer, 24 centímetros. Aí todo mundo fica perguntando, poxa, nossa, o cara tem 24 centímetros, é o campeão e tal. Mas, na verdade, se ele tiver 10 centímetros para dentro, são 14 para fora um pouquinho de glande e engurgitamento que ele vai ter. Então, aproximadamente uma ereção com 16 centímetros, que está ótimo, é uma ereção bem média aí, que vai resolver o problema com bastante eficácia, né? E a rigidez da prótese e o calibre que a prótese dá também vai realmente satisfazer o paciente, a parceira, a parceria, né? Exatamente. Então, a gente mede tudo, né? De toda a extensão, né? Desde lá da ponta, né, do pênis até a parte que se insere no osso. Por isso que o tamanho a gente tem sempre que contar tudo, né? Outra coisa interessante da figura é essa parte muscular aqui. Então, se a gente vê a proximidade do músculo do assoalho pélvico com o tecido, com as estruturas do pênis, né? Então, assim, por isso que quando a gente dá aquela famosa piscada, né? Aquela contraída do assoalho pélvico, que inclusive tem várias formas de a gente treinar o assoalho pélvico, é uma forma de tratamento até para ejaculação precoce, inclusive, o pênis dá aquela empinada. Então, vem dali, dessa musculatura do assoalho pélvico, que se insere próximo dos corpos cavernosos ali na base ali da tuberosidade isquiática, né? Exatamente. A musculatura aí que o Dr. Leonardo está falando é a isquio, a musculatura isquio-cavernosa, e tem a musculatura bulbo-esponjosa. Então, quando a gente faz aquele aperto, né, isso dá até para fazer uns pumpzinhos, quem tem essa musculatura muito forte, até ganhar uma ereção com isso, né? Ou então manter. E a ereção, a gente sabe que você ganhando uma ereção ali de 100%, fica mais fácil de mantê-la, né? Porque fecha ali as vênulas, a gente vai conversar um pouquinho depois. Mas essa é a base de um tratamento, por exemplo, de fisioterapia, de pompoarismo masculino, de fisioterapia do assoalho pélvico. Na verdade, isso não cura disfunção erétil
grave, moderada, mas assim, ajuda bastante, ajuda em alguns casos, né? Tem que ser bem trabalhada por um profissional que saiba o que está fazendo, né? A intensidade dos exercícios, a qualidade dos exercícios. Pode se dispor também de outros aparelhos também que ajudam, né, nesse fortalecimento da musculatura do assoalho pélvico, né? Então, aqui vocês estão vendo, realmente, a gente chama de crura, raiz do pênis, né, que a gente está conversando. Então, se você aperta isso aqui, você joga todo esse fluxo que está aqui lá para cima. Então, a ereção fica... Tinindo. A doutora Bianca já... Vem com um ponto final no assunto. Exatamente. Mas, pontuando, o órgão erétil é o corpo cavernoso. O que dá rigidez. O corpo esponjoso, ele ajuda na tumescência. Então, quem olha para o próprio pênis em ereção, ou quem vai olhar para a ereção do outro, você vê no canal da urina, você vê como se fosse uma lombadinha. É uma impressão. É uma impressão. Ali é o corpo esponjoso, né? E tem muito paciente, e você pode ter uma ereção só de corpo cavernoso. Isso aí também muito paciente nota e fala, nossa, mas eu fico com ereção, mas a cabeça, a glande fica murcha. Ele não vai ter essa impressão do corpo esponjoso no pênis, na parte ventral, na parte de baixo do pênis, né? Isso acontece, vocês sabem quando acontece isso? Quando o cara não está muito excitado, né? Exatamente. Inclusive, o priapismo de longa data também acontece isso também, né? Uma ereção rígida e dolorosa com a glande murcha. Com a glande murcha, E aí a pessoa... Isso também às vezes denuncia um pouco se a pessoa usou um injetável, tá lá com ereção de horas, porque às vezes aplicou um injetável, um Caverject, um Trimix, um Bimix... Ou então até usou em doses mais altas um Viagra e um Cialis. Então, quer dizer, aí tá aquela ereção que se ele não tivesse tomado remédio em doses altas, já estaria mais baixo, né? Então, quando realmente a glande está cheia, o corpo esponjoso está cheio, quer dizer que tesão está maior, né? Tá maior. Trocando em palavras, em miúdos. Assim, né? Então é isso aí. Então essa primeira parte, né? O tamanho da raiz, quer falar, Bianca, do tamanho da raiz? Tamanho da raiz. Que varia o tamanho da raiz do pênis, da crura, de paciente para paciente. Pacientes maiores vão ter uma raiz maior e pacientes menores, com uma estrutura menor, vão ter uma raiz menor, mas não necessariamente a extensão para fora vai acompanhar esse tamanho de raiz também, né? Outro detalhe interessante nessa questão da raiz do pênis, né, é que muito paciente que vem aqui com a gente a gente já vai conversar sobre prótese, né? Aí fala, não, doutor, qual o tamanho da minha prótese para eu comprar lá nos Estados Unidos e vir com a prótese embaixo do braço, passar na alfândega e tal? Fala, olha, isso é impossível a gente saber, porque a gente consegue medir o pênis que está fora, né? A partir do ramo do osso da pubis, né? Da sínfise púbica, a gente consegue medir. Mas a crura é difícil a gente estimar isso aí. E a prótese vai da crura da raiz do pênis até ali o terço médio da glândula. Então a gente tem que somar essa raiz. E isso a gente só consegue fazer na cirurgia. Então nenhum paciente consegue trazer a prótese de fora porque ele não sabe o tamanho da raiz dele, né? E numa cirurgia de prótese, o representante ele tem lá uma grade completa com todos os tamanhos possíveis para a gente fazer a medição na hora, na cirurgia e abrir a prótese adequada para ele. Então, para o paciente seria impossível, que ele teria que trazer ali umas 3 próteses, 3 tamanhos pelo menos diferentes, para poder a gente acertar um deles. Então ele ia comprar 3 próteses. Então, absolutamente, exatamente. Não vale a pena. Não vale a pena, né? E a prótese a gente está fazendo um bate-bola, né? Então a prótese nos Estados Unidos custa em torno de 11 a 13 mil dólares e
Se for colocar aqui para o Brasil, fica até mais caro do que os representantes estão vendendo, né? Então é isso. Sobre anatomia, alguma coisa mais observação interessante? A túnica albugine é importante. Tem uma pergunta até, né? A gente já pode colocar. Vamos misturar a pergunta, né? Podcast pode tudo. Né? Pode tudo. Tem uma pergunta, eu vou pegar meu computador aqui. Peraí. Tá aqui. Tá, mas acho que eu lembro da pergunta. Era se pode aumentar os... Isso, se tem como aumentar o corpo cavernoso. Essa é uma boa pergunta. É a pergunta de... $1 bilhão. $1 bilhão. $1 bilhão, não $1 bilhão. Vamos lá. Cirurgias de aumento peniano com anatomia aí, misturando aí a nossa conversa. Bom, você vê que esse corpo cavernoso, ele é formado de túnico de colágeno tipo 1, tipo 3 e elastina, né, no percentual menor. A elastina, ela tem uma propriedade de aumentar 150%, né, das fibras. Então você vai ver pênis que tem um percentual maior de elastina e tem pênis que tem um percentual menor de elastina. Então, isso faz aquela diferença do pênis crescer mais, menos, né? Mas vamos falar com um paciente que já está lá com o pênis definido, tem o pênis dele. Tem como aumentar o corpo cavernoso? Bom, depois da adolescência, que ele já não responde mais a hormônio, o hormônio é que aumenta, né, o corpo cavernoso até a adolescência. Tem técnicas de corporoplastia, né? Que inclusive a gente adota essas técnicas nas nossas cirurgias quando a gente vai corrigir as deformidades e reconstruir pênis, né? Que a gente faz a corporoplastia e nisso às vezes ganha 2 centímetros, 3 centímetros. Porém, pessoal, corporoplastia não é cirurgia estética, tá? Então, a gente nunca faz uma corporoplastia para um paciente que quer aumentar pênis de forma estética. Isso é para paciente que tem deformidade no pênis, curvaturas, afilamentos, deformidades, doença de Peyronie, que perderam tamanho e estão buscando recuperar, né, alguns centímetros perdidos aí, né, do comprimento e do calibre do pênis, né? Então, a resposta nesse caso da pergunta, tem como aumentar? Bom, se você perdeu tamanho, se você perdeu essa elastina, se você perdeu os centímetros ali, tem. Se você não perdeu, não tem nenhum grau de fibrose, já passou da adolescência, aí você pode fazer extensor peniano, bomba de vácuo peniana, tentando, de alguma forma, por tração e remodelamento, aumentar um pouco o corpo, a extensão da túnica albugine do corpo cavernoso. Porém, é um trabalho árduo, é um trabalho que poucos... Tem a disciplina de fazer, né? Às vezes alguns se machucam, acabam desistindo. Isso, né? ali não é fácil, não. É só para os fortes e para os determinados. Aí sim é onde separa aí os caras que querem e os que só escutam falar e tá na moda e vem fazer achando que é uma coisa fácil, né? Mas a gente tem alguns pacientes que adotam realmente, faz certinho esse protocolo de tração e tem algum resultado, sim, depois de bastante esforço. E outra coisa curiosa, né, que a gente pode falar sobre anatomia dos corpos cavernosos e da túnica albugínea é que até agora a gente não falou de osso nenhum, né, dentro do pênis, né? A gente falou que o pênis ele se ancora ali lá no ramo inferior da púbis, né, junto com o isquio. A gente falou da sínfise púbica, que é tudo por fora, mas não falamos de osso nenhum do pênis. E a gente sabe que o pênis quebra. Que o pênis quebra. Como é que funciona isso aí? Explica aí, Bianca. Como é que... Então, quando tem uma ereção plena, a pressão dentro do corpo cavernoso aumenta muito, né? Chega no pênis flácido, a pressão chega a ser 10 milímetros de mercúrio e quando está numa ereção chega a 100.
Então, essa pressão muito alta, essa túnica estirada, se ocorreu um trauma mesmo, se você for lá e estirar isso traumaticamente, você pode romper essa túnica e quebrar esse corpo cavernoso e, em formas mais graves, pode quebrar até a uretra, né? Exatamente. Então, na verdade, a fratura de pênis não quebrou um osso. Ela rasgou, é um rasgo na túnica albugínea, que é uma túnica de colágeno e elastina, não é isso? Isso. E é importante, assim, existem os sinais, né? Você vai perceber na hora isso. Perde a ereção no mesmo momento, vai ter uma dor intensa e alguns pacientes escutam até um clec, né? Um clique da fratura. E na hora vai começar a se formar um hematoma, porque todo aquele sangue que está represado dentro do corpo cavernoso vai sair para fora e vai ser todo represado pela face de Buck. E a gente fala que o pênis vai ficar em formato de berinjela. É uma urgência, tem que procurar pronto-socorro para ser feita a cirurgia e o reparo imediato. Isso aí todo mundo que já deu plantão urológico, né, e de cirurgia geral, já se deparou com várias histórias, né? E a curiosidade qual a posição sexual que mais fratura, né? Eu já atendi casos de fratura tava numa ereção noturna e caiu da cama. Não, isso aí eu já escutei várias. Se a gente for contar a história de curiosidade, não tem várias. Mas de livro, a posição que mais dá fratura é mulheres por cima, né? Quando a mulher está por cima, a chance é maior de fratura. Isso aí é até mais clássico, né? A mulher por cima e tal. Ou a parceria por cima, né? A gente faz medicina sexual, então não é só com mulher que a turma transa. E então a parceria por cima agora. Mas de 4 também é uma posição que fratura. Pode ter mesmo. Pode ter bem também, tá, escapa. Mas a mais frequente de livro é realmente a parceria por cima. Casos inusitados é isso. Foi dormindo. Revirou na cama. Teve uma vez que o cara falou que fraturou no jiu-jitsu. Eu até falo isso num vídeo que eu tenho sobre fratura. Quem quiser saber mais sobre fratura, tem um vídeo sobre isso. Mas tem gente que fala aí bastante coisa. Mas assim, daí tu pensa, né? Poxa, o cara fraturando jiu-jitsu, tava excitado lá no meio da luta e tal. Mas agora é uma boa oportunidade pra gente falar que existem 3 tipos de ereção, né? Existe uma ereção psicogênica, que é aquela ereção pensou, fantasiou, tem uma ereção. Tem uma ereção reflexa. Às vezes ele tá lá no meio da luta, pode mas aí não rolado. Eu nunca lutei jiu-jitsu. Eu nunca lutei jiu-jitsu, mas às vezes pode rolar uma. Fez uma ereção reflexa. Já lutei vários anos, não tem nunca essa, aconteceu. Mas vai saber qual que era. Sim, exatamente. Enfim. Não, tem que ter uma excitação nesse caso. Até porque o esporte, isso é uma coisa importante também, a gente está falando de ereção. Quando você está no esporte, você está ativando o quê? Seus músculos, sua musculatura esquelética e seu cérebro. Então, o sangue ele vai preferencialmente para essas estruturas e não vai muito para o pênis. Você está correndo, você está fazendo alguma atividade esportiva. Muito paciente vem aqui, poxa, quando eu jogo bola, meu pênis encolhe pra caramba, tal. Vai depois no vestiário. Então, quer dizer, eles reclamam muito, né, dessa questão do pênis encolher quando está fazendo algum esporte. E depois vai pro vestiário tomar banho e aí ele fica queixando que o pênis é pequeno no vestiário, imediatamente depois que ele fez muito esforço. Porque o sangue está na musculatura esquelética e em outro canto. Então, rouba um pouco, né? O volume do pênis, ele depende muito da quantidade de sangue que está, né? Então, isso é um detalhe importante também.
Outro detalhe, fala aí. Eu achei interessante isso que você falou, que todo mundo fala que a mulher se arruma para outra mulher, né? Agora, será que o homem quer ter o pênis grande para outro homem? Para no vestiário do esporte mostrar que tá tudo certo ali? Olha lá. Acabei de ter esse pensado, insight. Tem que colocar uma enquete disso aí no Instagram. Será que a mulher se arruma para outra mulher? Será que o cara quer ter pênis grande? Porque... Não, assim, o que a gente vê aqui no instituto, né, no consultório, dia a dia, é que muitos homens não reclamam do tamanho do pênis ereto. Ele reclama do tamanho do pênis flácido para praia, sunga, vestiário... e coisa, e até para assim, a maioria, eu acho que pelo menos aí uns 2/3 é para eles mesmos. Então, não é porque a parceira reclamou, a parceria reclamou. É para eles mesmos e principalmente o tamanho flácido, né? E principalmente pós-esportes, né? Quer dizer, então, tem um aumento do tônus adrenérgico, né, durante o esporte. Sim. Isso explica por que ele está abaixo. Não acontece com o paciente em si, não. O problema é individual. O problema é do metabolismo dele. Tem um tônus adrenérgico aumentado e a adrenalina faz parte do sistema nervoso autônomo, então ele não tem controle sobre isso. E aí depois que ele relaxa, vai tomar um banho, aí ativa o sistema nervoso autônomo parasimpático, que é o contrário dele, que relaxa, o sangue volta a percorrer, a irrigar o pênis e aí volta com aquele volume que ele está acostumado, né? Então a dica do vestiário entra de toalha no banho quente, fica lá 5 minutos, depois sai pelado. Então, já. Aí você vai ter aquela presença. Mas eu acho que a gente pode pegar esse gancho, que o pênis, ele encolhe nessas situações porque o corpo esponjoso é feito de musculatura lisa. E o pênis, quando está flácido, ele está no seu estado contraído. Sim. E quando contrai a darts, ele vai contrair. Sim. Né? Totalmente. E a parte de ossificação? A gente viu semana passada um caso em que a gente opera, né, semanalmente vários casos de doença de Peyronie, disfunção grave. E a gente sabe que 1/3 dos casos de doença de Peyronie, a placa é calcificada. Mas conta aí da semana passada, o que a gente precisou fazer para resolver ali a gente precisou vestir o nosso jaleco de marceneiro para resolver o problema da placa, né? A gente teve que pegar um material mais robusto para poder quebrar a placa, né? Às vezes uma goiva ou um saca-bocado, são materiais próprios para fazer cortes em osso, né? Porque o grau de calcificação da placa na túnica albugínea era tamanho que precisava a gente pegar, tinha a densidade óssea. Material ortopédico para poder quebrar uma placa no pênis que tinha ossificado, né? Então, realmente acontece. Então, não é osso, mas ossifica. Não tem osso, mas pode ossificar. Não é osso, mas quebra. Né? E, inclusive, falar da fratura, acho que de sequela da fratura não é nem tão típica a disfunção erétil, né? Porque acontece mais em paciente jovem, né? Fratura de maneira geral. E a sequela não é nem tanto a disfunção erétil, mas sim uma doença de Peyronie secundária à cicatrização que formou da região lesada, né? Então vira uma cicatrização exacerbada. Aquilo é um estímulo para formar uma placa de Peyronie que pode eventualmente evoluir para uma deformidade ou para uma fibrose intracavernosa, né? Então essa é uma consequência aí da fratura, uma possível sequela, né? Então por isso que o cara que tem a fratura fica de olho que talvez surja algumas surpresinhas tanto desagradáveis aí depois. É por isso que tem que realmente procurar o serviço o mais rápido possível para poder realizar um tratamento cirúrgico e diminuir aí essa cicatriz, esse rasgo aí, não cicatrizar sozinho e piorar a situação e aumentar a chance de deformidades, né? Só que o problema é que muitas vezes quem fratura o pênis às vezes está pulando a cerca, uma situação que não dá para explicar, comprometedora, exatamente. Então, é por isso que também muita gente não procura o serviço de emergência para isso.
Só lembrando aqui, a Bianca começou a comentar dos 3 tipos de ereção, ela comentou da psicogênica, da reflexa, faltou a ereção durante o sono, né? E é interessante que esse é um tipo de ereção que acontece no sono REM, né? Que é no sono mais profundo, e o paciente tem ereções noturnas. Isso é uma maneira também indireta da gente avaliar a saúde do pênis dos pacientes, principalmente o paciente que está sem parceria fixa, né? Então, já está solteiro ali, ele não tem relações com frequência, e é uma maneira de a gente avaliar isso, é a quantidade, a intensidade e a frequência que ele está tendo ereções noturnas, né? E quer comentar um pouquinho mais das ereções? Então já faz um resumo dos 3 tipos de ereção, Bianca, para já dar um corte aí pro YouTube. Os 3 tipos de ereção. Ereção psicogênica, aquela ereção do adolescente, né? Pensou, fantasiou, tem uma ereção. Não só do adolescente, o homem adulto saudável também vai ter essa ereção. A ereção reflexa, aquela que precisa de um estímulo para acontecer. Vem muitos pacientes aqui com a queixa: eu só consigo ter ereção se estimula muito e isso me incomoda. Antes, só de pensar eu tinha ereção. Ou seja, é um paciente que perdeu aquela ereção psicogênica e está só com a ereção reflexa e tem que ser avaliado. E a terceira ereção são as ereções noturnas, como o Leonardo falou, que acontecem no sono REM. Exatamente. E só complementando, a ereção psicogênica tem os graus da ereção psicogênica e os graus de estímulo que precisam a ereção psicogênica. E aí a gente vai perdendo isso com o tempo. Então é isso aí, adolescente pensou, imaginou, já está lá. E isso vai diminuindo com o tempo. Mas o adulto, né, de todas as idades, de 30, 40, 50, mantém essa ereção, 60 também, mantém a ereção psicogênica através de uma aferência, quer dizer, ele recebe estímulos de vários dos nossos órgãos sensoriais, visão, só que às vezes precisa cada vez ver coisa mais estimulante, mais excitante. Audição, então você escutar uma sacanagem, um negócio, tal, então também. Olfato, então um cheiro, então um cheiro da pessoa que te excita, um perfume, alguma coisa. Tato. Então, isso é o que trabalha em vários tantra e tal, o toque, né? O lugar que é feito o toque, a força que é feito o toque. Então, tudo isso são estímulos. Né? Então, o grau de intensidade de tempo que você dedica a esse estímulo pode dar uma ereção mais forte, mais fraca, ou então se o paciente tem realmente uma perda total dessa ereção psicogênica, aí realmente não vai ter, né? Então esses estímulos, eles no começo, né, na adolescência, eles precisam ser bem menores e com o decorrer do tempo eles precisam ser maiores, mais trabalhados para poder ocorrer realmente ter tanta informação no nosso sistema límbico ali para o impulso, quer dizer, a descarga elétrica que o nervo vai dar no pênis seja maior para promover um relaxamento maior do pênis, e daí o sangue entra com mais facilidade e aí promove uma ereção psicogênica de qualidade. É assim que a mágica funciona. Então é isso. A reflexa, só detalhando aqui para vocês como funciona a reflexa, é aquilo de você ficar estimulando. E um detalhe, né? Hoje, que a gente está gravando, a gente colocou um implante, fez uma reconstrução de pênis e colocou um implante de prótese peniana num paciente cadeirante, paraplégico. Então, essa reflexa, ele tinha antes, terminou perdendo. Aí você fala, poxa, mas num paciente paraplégico que teve um trauma, que não conecta, que é tipo tudo que ele quer andar, mas não consegue, porque esse estímulo não chega na parte inferior, né? Isso tem vários graus, né? Várias alturas que isso pode acontecer, e também não chega no pênis. Então, o paciente com trauma raquimedular, com
que é paraplégico, ele não funciona direito essa ereção psicogênica, né? Por quê? Porque tudo aquilo que recebe, que ele está recebendo, não passa para o pênis. Mas a ereção reflexa, ela continua. Por quê? Porque é tudo, tipo, você estimula, você pega lá no pênis, aquilo vai, não chega, não precisa chegar ao seu córtex, ele vai ali na medula, já volta. Com estímulo. E aí realmente consegue trabalhar de uma forma satisfatória se realmente o tecido cavernoso ele estiver saudável, né? E é mais difícil também, né? Uma vez que ele perde, a gente só tem 3 tipos, ele perde uma delas, vai ficando mais difícil dele manter os estímulos para manter o corpo cavernoso saudável. E foi o que aconteceu nele. Então, apesar dele ter alguma ereção reflexa e tal, isso não foi suficiente para deixar o tecido saudável, dele ter ereção, então ele foi perdendo justamente por isso, né? Exatamente. Longos períodos de não ter ereção, de disfunção, oxigenação do pênis melhor, levou a doença de Peyronie, deformou o pênis, tal. E aí deu no que deu, realmente foi uma reconstrução bem complexa, implante da prótese peniana, e graças a Deus bem sucedida, né? Mas esse é um exemplo de como vocês têm que entender que é base, anatomia, fisiologia, explicação, então tudo tem realmente um motivo, e esse como a gente se dedica só a isso, a gente tem obrigação realmente de ir bem a fundo aí nesse ponto, né? E é legal aí ver que a gente consegue ajudar os outros dessa forma. E sobre ereção, foi reflexa, e a outra é do sono REM, e né? as do sono REM, que quando é mais jovem, mais adolescente, pode ter várias ereções durante uma noite bem dormida, por hora, né? Uhum. E isso, com o passar dos anos, pode se perdendo também. E a importância de ter um sono de qualidade, né? Que se o sono não é de qualidade, que essas ereções vão ser importantes também para a manutenção do corpo cavernoso, para uma boa irrigação, manutenção da túnica albugínea bem irrigada, estiramento daquela túnica até o seu máximo, né? Uhum. Que se a pessoa não vai tendo essa ereção, isso pode cair naquele tema do desuso peniano, né? Boa. Bom, e agora a gente vai para a nossa última parte do podcast, que é nosso quadro de responder aos comentários do YouTube. Então, pessoal que assiste lá meu canal, dr.marcotuliocavalcante, comentem. Eu sei que vocês já comentam bastante. A gente vai selecionar algumas perguntas aqui para responder de uma forma bacana, interativa. E vamos lá. Uma pergunta aqui interessante. Minha ereção não chega a meio-dia. E aí, doutor Leonardo Monteiro? Tem que começar lembrando que é um cara já de certa idade, porque ele já tem contato com relógios de ponteiro, né? Então, o pessoal mais novo, tudo digital aí, também não sabe o que é meio-dia, né? Não tinha pensado nisso, lá. Então, começa assim. Então, a ereção do meio-dia que o cara quis dizer, provavelmente, né, é uma ereção onde o pênis fica empinado. Né? Ele tem uma ereção com o pênis empinado. Então, assim, tem várias questões, né? Pensando anatomicamente, ele pode ter um ligamento suspensor do pênis, que é a continuação da linha alba abaixo do umbigo, né? Pode ser curto, então por isso ele dá esse aspecto empinado. Pode ser por conta de uma rigidez parcial, então o corpo cavernoso não fica completamente rígido. Pode ser um pênis maior em relação à base, então a parte que fica para dentro da sínfise púbica pode ser curta em relação a raiz curta em relação à haste. Pode ser também por conta a haste ser uma haste longa, então pesa em relação ao comprimento total do corpo cavernoso, né? E que mais? Alguém pensa em mais alguma coisa anatômica aí? O coxim gorduroso, né? Pode estar escondendo, cima, né? aquele coxim pesa. Fica pesando em cima do pênis. E aí, às vezes, até falseia, né? O cara acha que tem uma haste de uma forma e quando empurra o coxim para trás é de outra. Isso é bem comum, né? Exatamente. Então, acho que a gente falou aí dos principais motivos para a ereção não
não ficar tão empinado. Empinado, né? Tão Isso, o que não significa necessariamente que o pênis não esteja rígido, né? Às vezes ele pode ter uma rigidez boa e o pênis não ficar empinado, né? Então é um aspecto, é uma coisa, e o grau de rigidez é outra. Pode estar relacionado, né? Uma rigidez parcial com ele não ficar empinado. De repente, se ele melhorar a rigidez, ele empina o pênis. Pode ser também. Sim, então, trabalhar lá a musculatura do assoalho, dar aquela contraída, piscada. Uma contraída mais prolongada. Né? Mas assim, se você que está nos escutando, não tem aquele pênis olhando para cima, não fica triste. Se ele está olhando para frente, o importante é que ele tá duro, né? Às 3 da tarde, é isso? Ele pode estar olhando para você, pode estar olhando meio pro lado. Não se cobre. Ele meio-dia ele talvez não fique. Agora 6h30 ele não pode ficar. 6h30 não pode. 6h30 não dá. Se a gente for fazer uma escala, né? Então, a escala de rigidez, o 0 seria 6h30, né? De 3 da tarde até meio-dia estaria bom. Tá bom. Boa. Aí passou das 3 da tarde, não. Entra no site ou procure seu urologista para conversar com ele. Beleza, então. Beleza. Vamos para a próxima pergunta. Estou mais de 2 anos... Como é? O paciente estava há mais de 2 anos sem ereção. Né? E estava perguntando aqui o que é que ele faz. Comentário do YouTube. Vamos lá. Olha, mais de 2 anos sem ereção, aí o buraco pode ser mais embaixo, né? Então, assim, é um paciente que já protelou, procura por uma assistência médica, né? Não é para ficar 2 anos sem ter ereção, né? Então, a princípio tem que investigar causas hormonais, questão da idade, melhorar hábitos de vida, né? Estilo terapia para melhorar atividade física, dieta, controle das comorbidades, né? Tem que pesquisar fatores cardiovasculares que podem estar atrapalhando a vascularização do pênis, né? Então, assim, a avaliação tem que ser uma avaliação bem completa, né? Praticamente é uma consulta médica. Isso aí. Esse pênis precisa de uma reabilitação peniana, né? Isso aí é a chave do negócio. E se já é um paciente que já usa medicação, eu investigaria com um Doppler peniano com farmacoereção nesse caso também. Beleza. Não, foi um complemento bem interessante. Então, assim, pênis, o paciente está há 2 anos sem ter ereção. Mesmo se ele não tivesse relação, é para ter alguma ereção noturna, é para ter alguma ereção, às vezes uma masturbação. Então, tem que realmente, como o Leonardo falou, fazer uma investigação completa, né, da parte psicológica do paciente, da parte metabólica, hormonal, tudo. Mas se ele quer retomar, ele quer voltar ao jogo, né? Então tem que realmente reabilitar. Imagina... Vai um jogador de futebol, um nadador, um lutador, ele não pode voltar direto para o campeonato. Exato. Ele está 2 anos parado, ele tem que voltar para fazer uma fisioterapia. Vai fortalecer. Exatamente. Depois ele vai para o jogo. Então terapia com ondas de choque, terapia vacoterapia, fazer investigação metabólica, cuidar de todo o perfil hormonal, perfil metabólico, glicose, colesterol, triglicérides, tireoide, avaliar toda essa parte e o Doppler peniano também. E o mais importante é que o paciente não desanime, que tem solução, né? Sim. O que é que a gente fala aqui o que é que eu falo direto aqui na consulta para o paciente? Qual é a coisa mais fácil de resolver? Mais fácil é a rigidez. Mais fácil de resolver a rigidez. Então, quer dizer... É multifatorial, né? Mas a rigidez é a coisa mais fácil da gente resolver. Agora, a libido é difícil. Libido aí já é mais complicado. Orgasmo... que é muito mais... Não, a rigidez também é multifatorial, mas... Mas tem uma solução mais eficaz, né? É uma coisa mais objetiva, né? E mais... Né? Dá para ser um pouco mais rápido. Então, é isso. Então, para esse paciente aqui, estou há mais de 2 anos sem... ereção, a gente recomenda realmente procurar um urologista que dê muita atenção à parte de andrologia, fazer uma investigação completa e realmente tem jeito e
todo mundo, independente da idade, tem ali o direito de voltar a ter aí esse prazer, e é uma vida sexual saudável que melhora tudo, tá? Vamos lá, próximo. Tem disfunção erétil. O paciente mandou uma pergunta aqui. Tem disfunção erétil, usa medicamento, sildenafila, tadalafila, medicação para ereção, mas ele quer evitar o uso desse medicamento, ele quer colocar uma prótese peniana. E aí? Leonardo. Cara, assim, até o último consenso da UN, né, do Congresso Americano, até coloca, impede igualdade, né, as terapias e o paciente escolhe. Então, assim, um caso emblemático é um paciente que precisa do uso de medicações orais que tem uma idade mais jovem, né? Então, a partir de, sei lá, 45, 50 anos. Então, se é um cara que coloca na ponta do lápis que ele vai ficar 20 anos usando uma medicação oral que tem um efeito colateral que às vezes não é desprezível, né? Dá mais cefaleia, mais congestão nasal, ele fica muito incomodado, né? Então, assim, se o incômodo é muito grande, se ele vai ficar muito tempo usando a medicação e tal. Então, assim, ele pode escolher, né, por outras terapias mais invasivas, mas que vão resolver o problema dele igualmente, ou às vezes até melhor, né? Às vezes ele vai ficar até mais satisfeito, né? O importante é que ele tenha consciência de todos os aspectos, todos os prós e contras de todas as terapias, mas a escola americana já defende de cara, né, o oferecimento de todas as terapias, explicar para o paciente os prós e contras e ele escolher de então, né? Então, assim, é possível, né? Respondendo diretamente à pergunta. Bianca, quer fazer algum comentário? Acho que foi bem explicado. Bem elucidado. É isso aí. Eu vou fazer um comentário. Realmente, pelo consenso americano, pela diretriz de 2018, ele coloca, para um paciente que tem a disfunção erétil, ele coloca que tem que ser uma decisão compartilhada entre o urologista, o andrologista, o especialista e o paciente. Quais as terapêuticas que estão disponíveis para resolver o problema dele. Tem, só para vocês saberem, ele coloca medicações via oral, sildenafila, tadalafila, vardenafila e tal. O injetável, né? A Caverject, Trimix, Bimix e a prótese peniana. Eu vou resumir, a gente depois vai fazer um podcast mais só sobre tratamento, eu tenho um vídeo sobre tratamento. Mas ele sabendo de prós e contras da medicação, da injeção e da prótese, ele poderia escolher. Só que, nesse caso especificamente, respondendo à pergunta do nosso internauta, não? Acho que... Espectador. Nosso espectador. Esse podcast é ouvinte. Então ouvinte espectador. Ouvinte. Não, mas quem mandou a pergunta foi um espectador do YouTube. Do YouTube, tá. Eu sempre faço para o paciente o que eu faria para mim, né? Se tivesse no lugar dele. Nesse caso, visto que a gente passa o dia todo dia, atendendo vários pacientes com vários graus de disfunção erétil, né? E a gente acumulou uma experiência bem boa sobre isso. Bom, não colocaria prótese peniana se ele não tivesse efeito colateral incapacitante com a medicação. Então, se você toma o sildenafila, tadalafila, está funcionando, né, e você não tem tanto efeito colateral, está funcionando bem, continua tomando. Claro, você vai ter que investigar causas reversíveis, hormonal, tudo que você pode fazer para evitar de tomar uma dose menor. Você pode até trocar o tipo de inibidor também. Tem várias famílias. Mas ele não quer tomar nada. E ele não quer tomar nada. Então, assim, se você não tem um efeito colateral muito grande com a medicação, né, se está funcionando, a minha recomendação é manter. Por quê? Porque, eu não sei a sua idade, mas imagine que você é um cara jovem, por exemplo, 30, 40 anos. Você vai colocar uma prótese peniana. Uma prótese peniana, excelente, a satisfação é excelente, mas ela tem ali o seu 0,5% a 1% de chance de, por exemplo, uma infecção ou rejeição de prótese.
Imagine, 0,5% é 1 em cada 200. Imagina se você, esse 200, você tem uma ereção boa, com medicação, e não tem muito efeito colateral com isso. E aí? Depois aí é um problema. Você vai ter que... A cirurgia da gente trocar depois, pós-infecção, realmente é uma cirurgia bem trabalhosa, uma cirurgia que às vezes o paciente pode sair até sem a prótese e recolocar em 6 meses, de uma forma muito mais dificultosa, né? Então, cirurgia tem algum risco. Então, você vai estar correndo algum risco pequeno, mínimo, mas vai estar sem uma necessidade, né, pelo menos plausível para isso, né? Porque se dissesse, não, tem um efeito colateral muito grande, ou então, poxa, toma uma medicação já em dose alta e não funciona, ou mais de 50% não funciona mesmo tomando remédio, aí até realmente a gente considera e coloca, né? A gente segue bem a diretriz americana, é bem liberal, tem um time muito estruturado para resultado mesmo em prótese peniana, mas nesse aspecto do paciente funcionando com medicamento, eu particularmente desencorajo, né, colocar nesse caso. Até porque você pode ser submetido à troca de prótese, né? Se for um caso de um inflável, em 10 anos tem uma taxa de troca de 15% a 20%. Então você vai ser submetido a outra cirurgia. Então, se você é um cara de 30, 40 anos, você vai ter umas 2, 3 trocas aí para frente. Pode ter umas 2, 3 trocas. E aí vai somar esse risco de 0,5%, 1%, né? Vai aumentando um pouco mais progressivamente com o tempo. Então, objetivamente, prótese peniana só para evitar o uso de medicação, acho que não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena. É uma grande saída, mas nesse caso aqui não vale a pena. Vamos lá. Última pergunta. O que... Tem isso? Eu escrevi, não estou entendendo minha letra. Tá no... Letra de médico, assim. O que fazer para estimular o músculo liso, né? É de um vídeo seu também sobre disfunção. O que estimula? O que estimula o músculo liso. Acho que é o que estimula o músculo liso. Então acho isso. Que, primeiro, conscientemente a pessoa não pode estimular. Então, se ela pensar, vou estimular meu músculo liso, não, isso não vai acontecer. Só que eu acho que ele está falando do músculo liso do pênis. Né? Exatamente. Tá então vamos lá, isso aí deixa a Bia. Então, o corpo cavernoso, ele é feito de músculo liso, né? Então, realmente você não tem um controle sobre ele. Mas se você melhorar a sua saúde como um todo, a saúde endotelial, você vai acabar melhorando ali a saúde em geral e a sua ereção. Controlando a diabetes, controlando a pressão, porque a pressão alta é um fator independente para a disfunção erétil, porque ela causa uma lesão do endotélio e isso prejudica. Evitando o tabagismo, fazendo exercício físico, tendo uma boa dieta, tudo isso vai favorecer e vai ajudar o teu amigão. Beleza. Então a dica do músculo liso é esse, é vida saudável. Vida saudável. Vida saudável. Então tá joia. É o mais difícil, né? Verdade. Mas é o mais importante, né? Então é isso, eu acho que a gente cumpriu aí o nosso propósito, falamos sobre anatomia, falamos sobre um pouco sobre fisiologia, a gente depois pode falar mais, né? E sempre jogando alguns casos, respondemos algumas perguntas, mandem mais perguntas pra gente, porque assim, a gente sabe que muito paciente não consegue vir na consulta, né, por várias questões, né, financeiras e tal, e a gente quer realmente fazer uma coisa mais democrática e abranger, tentar ajudar o máximo de pessoas possível. Então suportem aí o canal, deixem o like, se inscrevam, sigam no Instagram. Na descrição do vídeo vai estar aí o Instagram de todo mundo, do Instituto, e a gente vai encerrando aí, vamos encerrar, né? Segundo episódio do Cavalcast. E cenas dos próximos capítulos aí, que à medida que for caminhando vão surgir temas mais bacanas, mais interessantes também. Vai ficar bacana.
E é isso aí, pessoal. Espero que tenham aproveitado e é isso. Deixem suas dúvidas, participem. E eu também aprendi muito com esse podcast, tanto sobre ciência e universo masculino. Boa. Até a próxima. Até a próxima aí.